Bom, eu sou o professor Levi Freitas, tenho mais de 40 anos, sou casado com a Leia, tenho 2 filhos, o Thiago e o Pedro, sou fãzão de quadrinhos, colecionador de quadrinhos há um tempão, há mais de 20 anos leio quadrinhos, coleciono também. Dou aula em algumas escolas de Santarém, em alguns cursinhos também. Posso dizer que eu sou assim um apaixonado por quadrinhos, né? Não dá para definir como começou. Quando eu comecei a entender, eu já era fã de quadrinhos, né, de personagens de quadrinhos. Aí eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi aquele desenho Super Amigos, né, que passava na Globo nos anos 80 e que aparecia lá o Batman, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Robin, o Aquaman, o Flash, o Lanterna Verde, que eu gosto muito desse personagem. Então isso aí eu via bastante, aquilo me encantava muito. E outro desenho que eu gostei muito foi o desenho Homem-Aranha e seus amigos, que é o Homem-Aranha, o Homem de Gelo, e é uma personagem que não havia nos quadrinhos, que não existia nos quadrinhos, que era Estrela de Fogo. Mas nesse desenho aparecia o Capitão América, aparecia o Thor, o Homem de Ferro, ele interagia com vários heróis da Marvel. Só que na época eu não sabia o que era Marvel, né? Mas eu conhecia, isso já me encantava, os personagens me encantavam muito. Então, isso aí, poxa, eu gostava demais. Até que uma vez eu vi uma revista em casa, Capitão América, e que alguns personagens eu já conhecia. Aí a partir daí começou toda essa relação com HQs, né, com os personagens. Aí eu lembro que eu comecei eu não podia comprar, né? Aí eu pegava o dinheiro do lanche, pegava o dinheiro que conseguisse, eu guardava para comprar. E eu lembro que eu comprei a revista Incrível Hulk, da editora Abril, número 38, uma história do Jim Starlin, uma história que era o Hulk contra o Coisa. E nessa tem uma história do Capitão Marvel também. E a partir daí eu comecei a me interessar, comecei a ler, comecei a entender, né? Aí eu percebi que tinha lá um trocinho chamado Marvel, né? O que era Marvel? Aí eu fui descobrir, alguém me falou que Marvel era uma indústria que produzia esses desenhos, esses quadrinhos. Falei, nossa, aí pô, legal. Aí fui saber que o criador era o Stan Lee, porque na revista tinha assim, Stan Lee apresenta. Aí quem era esse Stan Lee? A gente não sabia. Aí eu fui saber que Stan Lee era o criador, né, da Marvel, dos personagens. Aí a gente vai perceber que existe Marvel e existe DC, né? E Marvel, DC, aí eu fui descobrir que Super-Homem, Liga da Justiça, Batman são da DC, Vingadores, Marvel. E aí começa essa relação, né, que eu particularmente não tenho essa questão de rivalidade. Eu leio as duas, eu gosto das duas, sou fãzaço das duas. Então, pra mim, Marvel e DC tá de boa. Mas na época eu não conhecia, então você passa a entender, procurar estudar o que é quadrinhos, né? E aí, poxa, de lá pra cá, uma relação só vem aumentando, só vem crescendo, gosto até hoje. Meus filhos gostam também, não vejo nenhum problema em ler quadrinhos. Mas a paixão ainda é de um adolescente, vamos colocar assim, de fã de quadrinhos mesmo. Um quadrinho que eu... Agora, essa é a pergunta complicada, né? Porque é tanto quadrinho que me influenciou, que eu gostei demais. Mas vamos lá. Eu não tenho esse negócio de Marvel contra DC. Isso pra mim não existe. Pra mim eu gosto das duas. Mas não dá pra não falar que o quadrinho que me deu uma visão, até que eu tenho hoje mesmo, foi o Batman Cavaleiro das Trevas. Dali o Levi deixa de ser o leitor adolescente para ir num outro patamar. Acho que o Frank Miller
distrai muito bem aquela sociedade distópica norte-americana, né? Conservadora, racista, preconceituosa. Aquela sociedade que pregava uma coisa e era diferente, o Batman vai lutar contra isso aí. E o grande representante desse conservadorismo, de maneira injusta, era o Super-Homem. Então, quando eu li a primeira edição, fiquei louco para ter a segunda, e na segunda aparece o Super-Homem como um capacho do governo americano. Aí, cria na tua cabeça, eles vão lutar. Não é possível, porque o Batman está indo contra isso aqui, e o Super-Homem defende esse sistema. Então, poxa, eles vão lutar. E aí, quando acontece aquele clima lá da luta, e não é a luta em si, obviamente, mas é o porquê da luta do Batman, aquele cara fantástico, lutando não contra o Super-Homem, mas contra aquele sistema altamente corrupto, hipócrita, ele consegue vencer. Poxa, isso é fantástico. Sai daquela ideia inocente de super-herói lutar contra o cara que é mal. Porque o mal ali não era mal, o mal era o Estado, né? Estado conservador. Então, poxa, isso é fantástico demais isso aí. Isso aí eu acho que Cavaleiro das Trevas, eu acho que não foi à toa que foi a primeira HQ que ficou no hall da fama, né, que expandiu. É a partir dela e depois o Watchmen que as HQs começam a ser tratadas como literatura mesmo, né? Você sai, porque até então quadrinhos de super-herói era fantasia e brincadeira. E se você pegar os quadrinhos, eram bem mais inocentes, né? Agora com Cavaleiro das Trevas, esse patamar muda. E aí, nos anos 80, a DC veio com outra paulada, que é o Watchmen, pelo amor de Deus. Aí o Watchmen, aí, nossa, aí já é aí não tem o que falar. O Watchmen, gente, é aquele marco total, né, dos quadrinhos, que avança mais que Batman ainda naquela crítica, então, daquele sistema corrupto, e o Ozymandias é o perfeito canalha, vamos colocar assim, hipócrita. Então essas duas HQs são as que mais me influenciaram, vamos colocar assim, que deu aquele puff. Mas tem um adeno também que você pode fazer, um quadrinho paraense, cara, que eu não tenho esse quadrinho, infelizmente, que eu procuro ele há muito tempo, que me deixou muito emocionado, porque eu me vi na história, porque afinal, naquela época eu estava na faculdade, lá, andava por Belém, Bragança, é o quadrinho Belém Imaginária, né, que infelizmente não foi reeditado, é do paraense Otoniel de Oliveira, até meu amigo no Face, ele sempre conversa com ele, mas é um quadrinho assim fantástico, que esse quadrinho me levou à emoção de novo. Fazia tempo que eu não ficava emocionado com quadrinhos, mas quando eu li, lá para 2006 eu acho, Belém Imaginária, eu fiquei fantástico. Eu tenho um quadrinho do Otoniel, que é o Encantarias, mas o Belém Imaginária foi fantástico. Isso não está no mainstream, né? Mas é um quadrinho que me emocionou muito. Agora, o que o marco mesmo, sem dúvida, é Watchmen e, fundamentalmente, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Tem vários nichos, né? Agora no Brasil, explodiu o campo editorial de quadrinhos. Tem a Panini, tu tem a Mitos, tu tem o Pipoca Nanquim, tu tem a Nemo, tu tem a própria Editora Abril, tem a JBC, né? Tem várias. Agora, se você quer começar pelo básico, eu digo que o básico seria Marvel e DC, né? É Panini, né? Não tem jeito. Agora, a editora, assim, atualmente, que está me surpreendendo positivamente, muito positivamente, Pipoca Nanquim. Se você quer um quadrinho mais cabeça, mais adulto, com histórias boas, com profundidade mesmo. Assim, não que Marvel e DC não tem profundidade. Tem, lógico que tem. Mas um cara de colante, né? Com capa e voando, não é tão verossímil quanto uma história, né? Então eu recomendo Pipoca Nanquim,
tem muita coisa boa. Recomendo o Moby Dick, Pock Nankin. Recomendo o 5 por Infinito, história fantástica. E daqui a pouco vou recomendar uma história, um quadrinho para vocês que é muito bom, que para mim foi o melhor quadrinho que eu li ano passado. Quadrinho brasileiro que se chama Angola Janga. Fantástico, uma aula de história, né? Eu acho que Marcelo de Salé, brasileiro, ganhou o prêmio Asner, né, de melhor publicação, merecidíssimo. Então eu fico com Pock Nankin e recomendo aqui, ó, autores nacionais que são bons também pra gente ler, é muito legal. Então Pock Nankin, eu acho que quem quiser ler quadrinho de qualidade, bom e um preço razoável, recomendo o Pock Nankin. Atualmente, para mim é a melhor editora de quadrinhos do país atualmente. Com toda certeza, né, cara? O Thiago, lógico que não vou dar pro Thiago ler o Watchmen, pelo amor de Deus. Nem Cavaleiro das Trevas, que não dá. Mas o Thiago já lê, sim, ele já conhece, eu já leio com ele. Eu quero que eles leiam quadrinhos, sem dúvida. Só que com uma diferença, eu vou focá-los muito em quadrinhos nacionais, né? Claro, eles vão gostar de Marvel DC, é óbvio, porque é o que mais tem, né, gente? Acho que a Marvel e a DC no Brasil dominam 90%, não, 90% não, mas uns 70%. Marvel e DC. De super-heróis, tirando o Turma da Mônica, que é o que mais vende, né? Mas o Thiago, sim, ele já conhece os personagens, vai ler, né? Eu já comprei os livros para o Thiago ler, e vou ler com ele também. Thiago tem uma familiaridade legal com os quadrinhos, já conhece os personagens. Então incentivar o moleque a ler, sempre, né? Então isso aí, desde antes de ter o Thiago ou o Pedro, eu já falava, não, meus filhos vão ler sim, vou incentivá-los a ler. Isso é importante, né? Você não ficar limitado, para o moleque expandir a cabeça dele. Então acho que a leitura é fundamental para isso. Então o Thiago vai ser incentivado, já é incentivado a ler desde moleque, desde pequeno. Agora, claro, eu quero que ele leia assim HQs nacionais, né? O nicho. E vai começar por onde? Turma da Mônica, é evidente. Quem não começou a ler? Quem não conhece Turma da Mônica? Todo mundo conhece Turma da Mônica. Então vou aprender. O Thiago já conhece, já viu os desenhos e vou começar a trazer para ele alguns HQs para ele entender. Que isso também ajuda na sua alfabetização, né? Mas ler sempre. O Thiago vai aprender a ler, vou incentivá-lo a ler e, lógico, que os quadrinhos serão uma porta de entrada para outras leituras dos meus filhos, com certeza. Porque, cara, olha, tá aí, uma boa pergunta. Sabe que quando você vê aquilo e você gosta de imediato, né? Quando eu vi uma revista, quando eu via Super Amigos, aquilo me encantava. Quando eu via um desenho, aquilo me encantava. Quando eu pegava uma HQ e eu ia folhear, aquilo me encantava demais. Então eu ficava louco. E esse encantamento ele só foi crescendo, né? Deve ser pela questão do herói, do bem vencer, que eu tenho essa paixão até hoje, que eu gosto demais. Não tem como, eu não sei o porquê. Eu sei que eu gosto, que me toca, mexe comigo, né? Eu lembro que quando eu fui ver, até falei para vocês agora, quando eu vi Vingadores no cinema, aquilo foi a materialização da minha infância, né? Volto a falar, para quem é fã de quadrinhos, ver Vingadores, ver Thor, Homem-Aranha, Thor, Capitão América, Hulk, Gavião Arqueiro, Homem de Ferro, o Loki, ver aquilo ali é a materialização da nossa infância, do que eu via sempre, do que eu cresci vendo. Então, putz,
Cara, Vingadores para mim foi um marco. E quando eu vi aí eu pensava, podia ter no cinema. E não tinha. A não ser o Superman, né, do Reeve lá, que Superman 1 e 2 para mim são filmes fantásticos. Eu gostava daquilo ali. Mas aquilo ali era a minha infância, né? Era a minha vida. Aí quando eu vi Homem-Aranha no cinema, nossa, o encantamento foi assim, foi absurdo, cara. Eu não lembro, eu lembro que eu vi Homem-Aranha no cinema, sem brincadeira, 6 vezes seguidas. Ia pro cinema, outro dia voltava, outro dia voltava. Tu imagina isso, né? A gente se encanta. E quando eu vejo no cinema, agora eu vi Shazam, né? Aquilo te encanta, aquilo materializa a tua infância, os teus sonhos, as tuas alegrias, as tuas aventuras. Porque, poxa, eu ficava chateado. Poxa, não vai ter Homem-Aranha em Santarém, porque Santarém não tem prédio. Olha, pensava, inocência, né, de moleque. Então como é que eu vou ver o Homem-Aranha aqui, pô? Não vou ver. Porque aqui não tem prédio. Aí eu imaginava, não, mas eu posso ver o Super-Homem. Posso ver o Thor voando aquele martelo. Posso ver o Homem de Ferro. Eu acho que isso explica o encanto que eu tive quando eu li Belém Imaginária. Porque eu vi Belém, aquilo que eu via diariamente, eu via ali, eu via no quadrinhos. E me encantou. Isso é muito legal. Então eu acho que os quadrinhos para mim é infância, é adolescência, porque cada quadrinho que eu leio me lembra algo. Por exemplo, Incrível Hulk número 40, eu quebrei o braço. Eu lembro mesmo disso aí. Quando eu pego a revista eu lembro de eu estar com o braço enfaixado. Eu lembro que a saga do Hulk na Encruzilhada, anos 90, me lembra aqueles anos 90, aquela época lá. X-Men do Jim Lee, né? Anos 90. Morte do Super-Homem, eu lembro bem disso aí. Eu tenho a edição original aqui da Abril. Me traz coisas boas. Me traz uma perspectiva diferente. Porque a gente trabalha o dia inteiro, esse estresse, né? Esse mundo corrido, esse mundo nosso horroroso, péssimo. Uma sociedade agora está mais conservadora, né? E tu vê também até nos quadrinhos uns autores bem conservadores. Mas é bom tu chegar e ver uma outra realidade onde tudo dá certo, né? Onde aquele anseio teu é realizado. Isso é legal. Então o quadrinho me leva a isso, né? A leitura me leva a isso, mas os quadrinhos é aquela paixão de infância. Então seria isso, esse amor pelos quadrinhos me vem disso, me leva a ver o mundo diferente, me leva a ter uma visão diferente e me leva a educar meus filhos também com um pouco de Marvel e DC, porque querendo ou não, quando eu falo pro Thiago não matar, olha meu filho, não mata, não pode bater, não pode brigar, tem que defender o menor. Ora, eu tô sendo também um pouco super-herói, né? Olha, proteção, e a gente precisa disso. Nesse nosso mundo hoje tão violento, tão podre, eu acho que os quadrinhos te dão uma lição de esperança, né? Como o Capitão Marvel agora, né? Um inocente, né? A criança, o Capitão Marvel, o Shazam, quer dizer, é o super-herói que nós queremos ser. E eu acho que isso aí é legal dos quadrinhos. Mostra, materializa os nossos sonhos. Sonho de infância? Sim, sonho de infância, que estão vivos até hoje no nosso meio. Isso para mim, quadrinhos é tudo isso, né? Não é essa visão de mundo dos quadrinhos me levam a esse contexto aí, a esse pensamento. Por isso que eu sou fãzão de quadrinhos. Aqui, ó, a aula de... Interessante que aqui tem uma... Tem o Merlin aí? Tem o personagem homossexual. Né? E na época foi uma controvérsia, mas hoje não se... A Nova Fronteira. Espetacular. Excelente. Melhor mega saga da história. Crise. Não tem Guerras Secretas, não tem Milênio, não tem
952, não tem Império Secreto, melhor mega saga da história. Vão reclamar, vai ter controvérsia, mas é a melhor, gente. Mudou, é a primeira. Essa aqui dá de 1000-0 nas Guerras Secretas. 1000-0, tá? É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo aí com a entrevista do professor Levi. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like bem aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, galera, até o próximo vídeo. Tchau!